bem claros na nossa mente, né, e no nosso coração, e vamos estudá-los de maneira a serem bem aplicáveis à nossa vida e ao nosso dia a dia. Amém, queridos? Hoje o tema nessa manhã nós vamos falar sobre a autoridade e poder, né? A autoridade e o poder de Jesus Cristo. Esse será o nosso tema que nós veremos. Usaremos a Escritura, mas usaremos também o restante da Escritura, mas focaremos aqui depois no livro de Apocalipse, que foi o nosso livro-texto nos últimos meses. Eu vou pedir ao nosso irmão Alain que faça mais uma oração para darmos início ao estudo aqui. Bonner, você leva lá para ele, por favor, o microfone. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez elevamos nossas vozes para te agradecer, Deus, pela oportunidade que temos nesta manhã de estarmos na Tua casa para juntos aprendermos da Tua palavra. Abra-nos o entendimento nesta manhã, Pai, para que possamos guardá-la em nosso coração. Ó Deus, te pedimos, Pai, usa o Teu Filho, Pai, que irá nos ensinar nesta manhã, Pai. Que esses ensinos, Senhor, possam germinar sementes de gratidão, sementes de arrependimento, Pai, que nós possamos te adorar eternamente. Este é o nosso pedido nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos pontos da teologia reformada, né, um dos principais pilares da teologia reformada é a soberania de Deus sobre todas as coisas, né? Absoluta soberania de Deus sobre todas as coisas e, é claro, né, absoluta soberania de Cristo sobre todas as coisas. Então nós precisamos entender a questão da autoridade e do poder de Cristo, especialmente, né, quando olhamos para o livro de Apocalipse, nós precisamos ter esse entendimento para sabermos, né, como de fato as coisas irão acontecer. Mas antes de nós olharmos para o livro de Apocalipse, eu quero que os irmãos olhem comigo para outros textos da Escritura. Vamos começar olhando para o ministério de Jesus. No seu ministério ele demonstrou autoridade e poder nos seus ensinos. Vamos ver lá Mateus capítulo de número 7. Mateus capítulo de número 7. Os irmãos podem participar da lição, aqueles que estão nos visitando podem participar também da lição. Quem achar, né, porque está sendo transmitido, então vou ter que fazer a leitura aqui, senão não vai ser transmitido para aqueles que estão acompanhando, né? Mateus capítulo 7, versos 28 e 29 dizem assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então nós vemos Cristo demonstrando autoridade e poder, né? Sempre essas duas palavras elas estão associadas, embora aqui nós temos como referência a principal palavra que aparece no texto aqui é autoridade, mas Cristo ele tinha autoridade para ensinar. E de onde vinha a autoridade de Cristo? Ele era o próprio Deus. Ele era o próprio Deus. Ele era ele não apenas ensinava, mas ele era a razão do próprio ensino. Então, havia autoridade de Cristo no ensino. Veja também Mateus capítulo 8, versos 2 e 3. Diz assim: E eis um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Se quiseres, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Nós pegamos esse texto aqui apenas como um exemplo de que Cristo ele tinha autoridade sobre as doenças. Ele tinha autoridade sobre as enfermidades. O leproso se aproximou perguntando, pedindo, né, ali cura. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus simplesmente disse: Quero, fica limpo. E ele imediatamente ficou limpo. Por quê? Porque a autoridade estava sobre Cristo para curar as pessoas. Mateus capítulo de número 12, meus irmãos. Mateus capítulo de número 12. Mateus capítulo de número 12. A
partir do verso de número 22. Então trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsaram vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, Cristo, ele tinha autoridade no seu ensino, ele tinha autoridade sobre as enfermidades, ele tinha autoridade também sobre os demônios, para expulsá-los, para repreendê-los. Lembrando, meus irmãos, que no Antigo Testamento não havia expulsão de demônios. Não há ninguém que expulsou demônios no Antigo Testamento. Nem mesmo Davi, de Saul. Davi tocava uma harpa e o demônio depois ia embora. Mas chegar repreendendo e dizendo: sai, isso começou com Cristo, que também deu essa autoridade aos seus discípulos e depois à igreja. Então, Cristo também tem autoridade, né, sobre os demônios. Nós vemos também nas Escrituras, aqui se os irmãos observarem Lucas capítulo 8, Cristo tem autoridade também sobre a natureza. Lucas capítulo de número 8. A partir do verso 22, aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se ele, despertaram-no: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e as ondas repreende e lhe obedecem, né? Então Cristo, ele tinha também poder, autoridade sobre a natureza e sobre as pessoas, meus irmãos. Sobre as pessoas também Cristo tem autoridade. Veja ali, por exemplo, João capítulo de número 17. João é bem explícito, né, nesse ponto. João capítulo de número 17. Na sua oração sacerdotal, versos 1 e 2. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, né? Então Jesus, ele tem autoridade não sobre alguns homens apenas, mas ele tem autoridade sobre toda a carne. Ele tem autoridade sobre todos os homens. Por isso ele pode conferir salvação a todos aqueles que o Pai lhe deu. E ele tem autoridade, meus irmãos, sobre todas as coisas. Ele tem autoridade também sobre a morte. Vamos abrir o texto, se os irmãos quiserem, né? João capítulo de número 11, os versos, a partir do verso 43, nós temos ali a história de Lázaro, quando Cristo encontra Lázaro morto já há 4 dias e sepultado, né, há 4 dias. O que Jesus diz para Lázaro? Lázaro, vem para fora. E simplesmente sai aquele que estava morto, né? Então, Cristo tem autoridade também sobre a morte. Quando nós olhamos, meus irmãos, para as Escrituras, nós vemos que Cristo, ele tem poder e autoridade, ele demonstrou isso no seu ministério terreno. Ele tem poder e autoridade sobre tudo, sobre tudo. Ele tem poder e autoridade por ser criador. João capítulo de número 1 vai dizer que ele fez todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele tem poder e autoridade porque ele é o próprio Deus. Mas quando nós olhamos para outros textos, né, e nós vimos isso em Apocalipse, nós vemos que há uma autoridade
embora ele já tivesse, né, por ser o Criador, por ser o próprio Deus, toda a autoridade, há uma autoridade que Cristo conquistou através do seu ministério terreno, pela sua obediência perfeita ao Pai, até a morte e morte de cruz, e com a sua ressurreição ao terceiro dia e a sua ascensão aos céus. Por quê? Porque o livro de Apocalipse, como nós vimos, ele retrata a autoridade de Cristo e a maneira como Cristo exerce a sua autoridade após a sua subida aos céus. E que autoridade é essa que Cristo tem? Vamos ver aqui ainda outros textos antes de irmos para Apocalipse. Veja Mateus capítulo de número 28. Mateus capítulo de número 28. Verso de número 18. Jesus aproximando-se, aqui após a sua ressurreição, Jesus aproximando-se falou-lhes, né, falou aos seus discípulos dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, meus irmãos, essa palavra, né, lhe foi dado, a palavra aí significa lhe foi concedido. Lhe foi dado por quem? Lhe foi dado pelo Pai. Mas aqui, como nós veremos, é uma autoridade que Cristo conquistou por sua obediência perfeita, por sua morte, ressurreição, né, após a sua subida aos céus, ele conquistou essa autoridade. Toda a autoridade lhe foi entregue, toda a autoridade lhe foi dada. Aonde, meus irmãos? Nos céus e na terra. Com isso nós devemos entender o quê? Nós devemos entender que não há nada que esteja fora do governo de Cristo. Não há nada, não existe nada, seja visível ou invisível, que esteja fora do comando de Cristo Jesus. Os irmãos estão compreendendo? Porque às vezes nós achamos que Deus governa uma parte, que o diabo governa outra parte. Não, Cristo governa tudo. Não há nada que aconteça fora do governo e da autoridade de Jesus. O que nós temos dificuldade de harmonizar é o problema do mal, né? Se Cristo ele tem toda a autoridade, então por que o mal existe? O mal existe, meus irmãos, temporariamente. O mal existe e age temporariamente porque ainda é necessário, né, que algumas coisas aconteçam, mas o fim do mal, o fim de todo mal já está decretado pelo Senhor e pelas Escrituras mesmo, né, nós vemos. Agora veja comigo Efésios capítulo de número 1. Então Cristo tem toda a autoridade, seja no céu ou seja na terra. Efésios capítulo de número 1. A partir do verso 20. Efésios capítulo 1, a partir do verso de número 20. Diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, né? O qual o Pai exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à direita, à sua direita, nos lugares celestiais. Agora, olha aqui para mim. Aqui está mostrando o que aconteceu após a ascensão de Cristo, após a sua subida aos céus. Nós falamos muito acerca da cruz e da ressurreição, mas falamos pouco sobre a ascensão. Quando Cristo sobe aos céus, veja o que acontece, né? Após a sua ressurreição. Ele se assenta à direita de Deus nos lugares celestiais. Ele se assenta ali para quê, meus irmãos? Ele se assenta, né, no trono para reinar. Cristo, ele está reinando. E ele reina no exercício da sua autoridade sobre os céus e sobre a terra. Veja o verso de número 21. Cristo está acima de todo principado, né? O que é um principado? Principado é um príncipe que domina sobre uma região, vamos dizer assim.
Cristo está sobre toda potestade. A potestade significa poder de dominar, aquele que tem poder para dominar. Então Cristo está sobre todo principado, Ele está sobre toda potestade, e poder e domínio, e de todo nome que possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então Cristo, meus irmãos, Ele está sobre tudo. Amém, igreja? Não há anjo, não há demônio que não esteja abaixo de Cristo e sobre quem Cristo não tem autoridade. Veja o verso de número 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então, todas as coisas, meus irmãos, visíveis e invisíveis, todo ser, visível ou invisível, tudo está debaixo de Cristo, debaixo da autoridade de Cristo, segundo as Escrituras. Veja Filipenses, capítulo de número 2. Versículo de número 9. Pelo que também Deus o exaltou, né? Deus exaltou Jesus, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo. Não é que o Jesus tem um nome mais bonito, embora seja o nome mais bonito, né? É que o nome de Jesus está como autoridade sobre todo o nome. Quando fala que o nome dele está sobre todo o nome, aqui quer se referir à autoridade, né? Qual que é o nome principal nome do nosso país? Goste ou não, né? Lula. É a principal autoridade do nosso país. A autoridade que foi conferida por Deus, segundo as Escrituras. Qual o nome que está acima de todo nome? Jesus. Ele é a principal autoridade. Toda autoridade que existe está debaixo da autoridade de Cristo, né? Veja o verso de número 9. Pelo que também Deus o exaltou, Filipenses 2:9. Sobremaneira Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Ele é Senhor que sentido? Nesse sentido, no sentido de que Ele tem autoridade. Querendo ou não, toda língua vai confessar que Ele é Senhor, que Ele tem autoridade sobre tudo. Colossenses capítulo de número 1. Colossenses capítulo de número 1. Colossenses capítulo de número 1. A partir do verso 15. Está falando sobre Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. O que foi criado, né? Sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele para... Então você consegue compreender isso aqui? Tudo foi criado, meus irmãos, para a glória de Deus. Toda autoridade que há no mundo trabalha, consciente ou inconscientemente, para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Ele é soberano sobre tudo, né? Ele é soberano sobre tudo. Veja o verso de número 16, final do verso 16. Tudo foi criado por meio dele para ele. Eu já disse isso aqui uma vez. Deus não criou apenas as coisas. Tudo que nós vemos faz parte da criação de Deus. Mas Deus não criou apenas as coisas, né? As árvores, os rios, os mares, as pessoas. Deus criou também as estruturas. Ele estabeleceu também estruturas. Então Deus criou, entre as estruturas, a estrutura da família, algo que foi criado, estabelecido por Deus. Mas que o diabo quer perverter, que os homens querem perverter, mas foi criado por Deus. E toda a autoridade que há no mundo também foi criada e estabelecida por Deus, e trabalha para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Mas pastor, como que isso se harmoniza?
Na nossa mente as coisas não se harmonizam, muitas vezes. Mas a Escritura diz, e nós cremos que Deus está trabalhando pela nossa salvação, pela salvação daqueles que são seus, e para a sua própria glória e para a glória do seu Filho, né? Veja o verso de número 17, aí Colossenses capítulo 1, verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Olha só, meus irmãos, quando diz aqui que ele é antes de todas as coisas, não significa só que ele veio primeiro, mas ele veio primeiro, ele criou todas as coisas e ele está conduzindo todas as coisas. As coisas são como são, porque Cristo está conduzindo assim, dessa forma, né? Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo o quê? Diz aí. Nele tudo subsiste, nele tudo permanece. Veja só, se houver alguma coisa que Cristo não quer que subsista, essa coisa deixa de subsistir. Até mesmo os homens. Homens, quer sejam bons, quer sejam maus, eles existem porque Cristo quer. A Bíblia diz que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. A partir do momento que Deus dá a vida e Deus faz o que também? Deus tira a vida. Quando Deus quer tirar, Ele tira. Jó capítulo 14 diz que Deus pôs um tempo determinado ao homem, além do qual o homem não vai passar. Deus estabeleceu o dia do nascimento e o dia da nossa morte. Isso está no decreto eterno, né? Então nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste nos céus e na terra, né? Nele tudo subsiste. Quando você imagina tudo, você não pode excluir nada. Porque se há alguma coisa que está fora do controle de Cristo, então ele não é soberano absoluto. Para ele ser soberano absoluto, tudo tem que estar debaixo do seu controle. Veja o verso de número 18. Ele é o cabeça, né? Ele é o cabeça do quê? Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então tem coisas também a serem reconciliadas no céu, como nós vimos no livro de Apocalipse. Veja Colossenses capítulo 2, agora o versículo de número 10. Diz aí, também nele, né, nele aí é Cristo, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e... Então, ele não é o cabeça só da igreja, né? Nós vimos aqui em Colossenses que ele é o cabeça da igreja. O que é o cabeça? Aquele que é o chefe, né? O cabeça é a que comanda, é aquela que tem autoridade, vamos dizer assim. Então, Cristo é o cabeça da igreja, mas ele é o cabeça também do quê? Diz as Escrituras. De tudo. De todo principado, de toda a potestade, não há autoridade que não esteja sob o governo e a autoridade do Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo de número 3. Pedro capítulo de número 3, versículo de número 22. Pedro, capítulo de número 3, verso de número 22, diz assim: o qual depois de ir para o céu, ok, meus irmãos? Depois da sua ascensão, então há uma autoridade que ele adquiriu por direito, vamos dizer assim, embora ele tivesse no princípio toda a autoridade por ser o próprio Deus, mas há uma autoridade que ele adquiriu por direito após a sua morte de cruz e ressurreição. Ele sobe aos céus, né? Então veja aí, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, né? Está ali com Deus no trono, ficando-lhe subordinados o quê? O que está subordinado a Cristo? Anjos e potestades e... Tem alguma coisa fora do governo de Cristo, meus irmãos? Tem alguma coisa que não está sujeita a Cristo? Há um governo paralelo? Não. Cristo, ele é soberano, absoluto. A Bíblia diz claramente.
anjos, né? Potestades, poderes, demônios, não importa, tudo está sob o governo de Cristo. Ele é absoluto na sua soberania. O último texto nós vamos ler fora do Apocalipse, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 24. Primeira Coríntios capítulo 15, a partir do verso 24, diz assim: então virá o fim, e então virá o fim, quando ele, Cristo, entregar o reino ao Deus e Pai. Então olha aqui para mim. Num sentido, o Pai entregou o reino para o Filho, para que o Filho reine. Esse é o tempo que nós chamamos tempo do reinado, da primeira vinda de Cristo até o seu retorno final. Cristo está reinando. Ele está reinando. Na teologia milenista, esse é o milênio, da subida aos céus ao retorno de Cristo. Ele reina. Então veja aí a partir do verso 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 24. Então virá o fim, quando ele entregar, no sentido de devolver o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e... Olha só, meus irmãos, Cristo reina, tudo está debaixo do governo dele, e vai chegar uma hora que Cristo vai fazer o quê? Ele vai destruir. Então, esses principados, essas potestades, quer nos céus, quer na terra, que agem contra Cristo, tem um tempo determinado de ação. E está sob o governo de Cristo, está sob o comando de Cristo, não foge a soberania dele, né? Mas chegará um tempo em que tudo isso será destruído. Verso 25, porque convém, e Paulo não explica os pormenores do porquê convém, ele só diz que porque convém, a palavra convém aqui tem o sentido de que é necessário, né? Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Por quê? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Amém, meus irmãos? Vocês compreendem a soberania absoluta de Cristo Jesus, o Senhor? Agora vamos para o livro de Apocalipse, que é o nosso texto base. Aqueles que estão nos visitando nessa manhã, nós estudamos o livro de Apocalipse do capítulo 1 até o último capítulo, né? Estudamos verso por verso, fazendo exposição do livro de Apocalipse. Agora nós estamos estudando o livro de Apocalipse para entendermos mais claramente alguns temas. E esse é um tema, né? O nosso primeiro tema, a autoridade e o poder de Jesus. Até aqui, meus irmãos, alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação a fazer? Foi falado sobre a ascensão de Cristo, né? Ascensão. Isso. E há muitas pessoas que acreditam que quando Cristo morreu, ele desceu ao inferno para buscar a chave e pregar aos cativos da época do dilúvio. Isso é uma verdade? Não é uma verdade? Isso aí é um tema para um outro estudo. Né? Mas eu posso dizer que quando Cristo, quando ele vai, né, ao inferno ali, ele não vai para pregar salvação, ele vai para proclamar sua vitória. É uma pregação nesse sentido, não para tirar alguém dali ou dar a segunda chance, ok? Meus irmãos, o livro de Apocalipse, então, nos mostra a autoridade de Cristo. Um dos temas centrais de Apocalipse é isso. Cristo, ou um dos temas centrais, não, o tema central do livro de Apocalipse é esse. Cristo, ele reina. Cristo, ele reina. Então, veja ali, a partir do verso de número, capítulo 1, né? Vamos ver aqui alguns textos. Capítulo de número 1. A partir do verso de número 4.
capítulo de número 1, a partir do verso de número 4. Agora, sempre aí em Apocalipse. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Eu não vou explicar os pormenores do texto, tá, meus irmãos? Só aquilo que é principal do nosso tema, né? A autoridade e o poder de Jesus. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso de número 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Esse versículo aqui ele faz uma referência à Trindade, né? Os 7 espíritos aqui ele, se referem ao Espírito Santo. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o quê? Soberano dos reis da terra. Então, meus irmãos, não há um rei na terra, não há um governo, nem na Coreia do Norte, né? Que é o que mais persegue os cristãos, que não esteja debaixo da autoridade de Cristo. Ele é o soberano. A palavra soberano aqui, meus irmãos, significa que ele é o soberano mesmo. Ele é aquele que governa entre os reis da terra, de maneira consciente ou inconsciente, estejam eles. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que Deus, por vezes, chama reis que vão invadir Israel de seus servos, estão fazendo a vontade dele, né? Então ele é o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, verso de número 6, e nos constituiu, ou seja, ele já nos fez reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Então Cristo, ele tem um domínio agora e ele tem um domínio eternamente, né? Pelos séculos dos séculos. Ok. Veja aí o capítulo de número 1, a partir do verso de número 9, onde João vai mostrar a visão de Jesus como aquele que foi glorificado. E ele foi glorificado quando? Após a sua subida aos céus. Eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, que é o domingo. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, os candeeiros aqui eles representam a igreja, porque a igreja deve ser um candeeiro, né, uma luz a brilhar neste mundo. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Está falando de Jesus. Ele vai fazer aqui uma descrição simbólica, né, ou tipológica de Cristo. Um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cintura de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca lhe saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então, olha, meus irmãos, a visão que João tem de Jesus e a maneira como João descreve Jesus. O Cristo exaltado, o Cristo agora glorificado após a sua ascensão, né? Quem é esse Jesus? Né? Ele tem vestes talares, ele tem aqui uma roupa, né? Ele veste uma roupa como uma roupa sacerdotal. Verso de número 14, a sua cabeça, né? Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, fazendo referência à sua sabedoria e a sua eternidade, né? Os seus olhos como chamas de fogo, né? Ou seja, ele é onisciente, é aquele que vê todas as coisas. Os seus olhos são capazes de ver aquilo que está na nossa mente, aquilo que está no nosso coração. Os seus olhos perpassam toda a terra. Quando ele diz que os olhos de Cristo são como chamas de fogo, não imagine uma pessoa com olhos, né? Com chamas de fogo. Aqui é simbológico, né? Está usando aqui um tipo de simbologia. Então este é o Cristo exaltado. Veja o verso de número 15. Os seus pés semelhantes ao bronze polido. Por quê?
Porque ele pisa os seus inimigos, ele traz julgamento sobre os seus adversários. A sua voz como voz de muitas águas. Ele tem na sua mão direita, né, as 7 estrelas, e lhe sai da sua boca lhe sai uma espada afiada de 2 gumes, que é com a espada essa com a qual ele vencerá todos os seus inimigos. Então, o livro de Apocalipse, ele é iniciado mostrando que Cristo tem toda a autoridade, tem todo poder, ele de fato é o Cristo exaltado. Mas o principal capítulo que mostra a soberania de Cristo é o capítulo de número 5. Vamos para lá. Lembrando que Apocalipse, ele não deve ser lido linearmente, senão o mundo vai acabar várias vezes, Jesus vai voltar várias vezes, né? Então ele é um livro que a história é recontada 7 vezes, cada vez por um ângulo diferente. Então no capítulo 1 nós vemos o Cristo exaltado, e agora no capítulo de número 5 ele vai mostrar como foi essa exaltação do Cristo. Mas antes deixe-me perguntar, alguma dúvida até aqui, meus irmãos? Alguém quer participar? Fazer alguma colocação? Ok. No capítulo 4, queridos, nós temos a visão do trono de Deus. Nós não vamos ler, mas nós temos no capítulo 4 a visão do trono de Deus. No capítulo de número 5, nós temos a visão de um livro que está ali na mão daquele que está no trono. Capítulo de número 5, vamos ler a partir do verso de número 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, e é Deus Pai que está sentado no trono. Trono descrito no capítulo de número 4, né? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Que livro é esse, meus irmãos? É o livro da história. Quem tem esse livro na mão, dirige a história. Quem tem esse livro na mão, dirige o mundo. Esse é o significado desse livro. Um livro todo selado, né? Escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Verso de número 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então, a pergunta que o anjo faz é: quem é digno? Quem tem o direito conquistado de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ou seja, quem pode governar? Quem pode, de fato, reinar? Quem é digno para que aquilo que Deus decretou, Ele faça, então, acontecer? Quem é digno? Verso de número 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ou seja, dentre todas as criaturas, nenhuma de fato era digna. E aqui, meus irmãos, não tem a ver só com pecado. Por quê? Porque os homens são pecadores, isso nós sabemos, né? Sabemos por experiência que os homens são pecadores. Mas nem no céu, não tinha ninguém digno no céu. Não havia nenhum anjo digno. Veja ali o verso de número 3. Ora, nem no céu, ou seja, nem um anjo, nem dos mais santos, nem sobre a terra, aí se não tem no céu, na terra, né, pior ainda. Debaixo da terra, aí a coisa, né, menos chance ainda. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele.
E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Por que João chora? Porque os decretos, ou o decreto de Deus precisa acontecer. A vontade de Deus precisa se cumprir. Agora, quem vai abrir o livro e lhe desatar os selos? Verso de número 5. Todavia, um dos anciãos, dos 24 anciãos que aparecem anteriormente, 24 anciões, representando a igreja do Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Todavia, um dos anciãos me disse: não choreis, não chores, aliás. Eis que o leão da tribo de Judá, é uma referência a Jesus, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, ele venceu. Então, ele é digno porque ele venceu. Ele conquistou o direito. Amém, queridos? Ele conquistou o direito. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, os 4 seres viventes, os irmãos se lembram, representam a criação. Representam a criação. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos eles representam aqui a igreja, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha aqui, meus irmãos. Quando é que Cristo adquiriu o direito, quando ele conquistou o direito de reinar e de ter toda a autoridade nos céus e na terra, e de que todo principado e potestade, domínio e poder estivesse então debaixo dos seus pés. O que é algo debaixo dos pés? Significa que ele está acima de tudo, Quando é que ele adquiriu o direito de ser o cabeça sobre tudo? Na sua morte. Na sua morte. Na sua morte ali ele conquistou o direito. Por isso que ele é visto aqui em Apocalipse como o quê? Um cordeiro como tendo sido morto. Ele conquistou, ele venceu. Na sua morte ele venceu. Agora veja, meus irmãos, quem é que vence morrendo? Só Jesus, Esse é o plano de Deus. Ele tinha, 7 chifres. O chifre representa o poder. E agora Cristo ele tem todo o poder, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E aí é uma referência ao Espírito Santo, que trabalha com Cristo. Veio, pois, e tomou o livro. Veja só o que Cristo faz. Cristo veio, pois, e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, ou seja, que representam a criação, e os 24 anciãos que representam a igreja, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e 7 taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico dizendo: digno, 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 meus irmãos, é porque ele conquistou o direito. Vamos usar um exemplo bem menor aqui. Quem é digno de levantar a taça da Copa do Mundo? O capitão do time vencedor, não é? Ninguém mais pode. Oi? Da Copa do Brasil, Quem que é digno? O capitão do time vencedor. Por quê? Porque conquistou, lutou até o final e venceu. Estou usando aqui um exemplo menor. Cristo, ele conquistou. Ele foi aquilo que Adão e Eva falharam em fazer, Cristo veio fazer. Meus irmãos, o que foi dado a Adão e Eva? O domínio sobre a terra, Cristo, não foi dado a Adão e Eva o domínio? Governar sobre tudo, sobre toda a criação aqui na terra, Cristo não, Cristo governa sobre o cosmos, é diferente. Mas Adão e Eva falharam. Naquilo que Adão e Eva falharam, em obedecer num jardim, eles tinham de tudo num jardim, para eles, para a subsistência deles. Deus falou: vocês têm direito a tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Cristo venceu no deserto Satanás.
diferente de um jardim. Ele foi obediente, a sua obediência perfeita. A teologia divide a obediência de Cristo em obediência passiva e obediência ativa. Ativamente ele obedeceu ao Pai em todas as coisas. E passivamente ele foi até a morte, morte de cruz. Ele venceu. E porque ele venceu, então ele adquiriu o direito, a dignidade. Veja aí o verso de número 9. Entoava um novo cântico, né? Toda a criação, a igreja ali representada nos céus, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, reinarão sobre a terra. Nós já vimos isso lá em Apocalipse capítulo de número 1. Então Cristo, ele conquistou o direito, e ele vai salvar todos aqueles que o Pai lhe deu, como diz lá o Evangelho de João, porque isso lhe foi conquistado. E para isso, meus irmãos, ele tem o direito de abrir o livro, ou seja, de governar toda a história, de governar o mundo. Verso de número 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares. Agora a visão do trono aqui é expandida, né? Há milhões e milhões e milhares de milhares ali diante do trono, proclamando em grande voz, verso 12, digno é o cordeiro que foi morto. Digno é do quê? De receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, igreja? Então Cristo, ele recebe aqui todo o poder após sua ascensão aos céus. Esse capítulo de número 5 de Apocalipse, ele é conhecido como o capítulo da coroação de Cristo. O capítulo da coroação de Cristo. O que acontece quando Cristo sobe aos céus? Ele é ali coroado. Né? Ele é ali coroado. E ele usa o seu poder e autoridade, então, para governar o mundo e a história. É o que nós vemos a partir do verso de número 6, quando os selos, eles são abertos, e depois, lendo o livro de Apocalipse, nós já vimos, né, as trombetas sendo tocadas, os flagelos, tudo isso faz parte do governo de Cristo. E ele usa o seu poder e autoridade, especialmente para salvar e resgatar aqueles que são seus. Veja Apocalipse capítulo de número 7, versos 9 e 10. Apocalipse 7, versos 9 e 10. Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence o quê? A salvação. Ele também usa o seu poder e autoridade para punir o mal. Ele usa o seu poder e autoridade para vencer os inimigos. Todos os inimigos serão destruídos. Todos os inimigos de Cristo serão destruídos. Nós vemos no capítulo de número 12 sobre o dragão, né? O dragão, quando Cristo sobe aos céus, quem está lá nos céus? O dragão, né? Nós vimos isso no capítulo de número 12 de Apocalipse. Quando Cristo sobe aos céus, quem está lá? O dragão. Quem é o dragão? Ele é o diabo, Satanás, a antiga serpente. O que ele fazia nos céus? Ele acusava os santos. Ele tinha ali poder de acusação. Mas quando Cristo sobe aos céus, o que acontece com o dragão? Ele é expulso de lá. Ele é expulso dos céus. Ele é expulso, né? Acontece uma batalha celestial lá, e o dragão ele é expulso. Por quê? Porque não há mais lugar de acusação. Paulo fala isso em Romanos. Não há mais acusação contra os eleitos de Deus. Não há mais acusação. O dragão ele é expulso e ele está agora preso.
Preso em que sentido? Ele não mais pode enganar as nações. Ele não está preso numa prisão em que ele não pode fazer nada. Ele está preso numa prisão em que ele não pode mais enganar as nações. E dessa prisão que ele está, o dragão chama 3 aliados: a besta da terra, a besta do mar e a Babilônia. A besta do mar primeiro, né, que ele chama. A besta do mar, que representa o poder político, militar e econômico. Isso está nas mãos do dragão, através da besta do mar, que se manifestará no último tempo como o anticristo. Mas o dragão também chama a atuar na terra a besta da terra, que é o falso profeta, a falsa religião. A falsa religião que se manifestará no último tempo através do falso profeta. Então, esses são aliados do dragão. Mas há um grande aliado do dragão que nós vimos também, que é a Babilônia. A Babilônia é o mundo com toda a sua sedução. Então, isso tudo está nas mãos do dragão. Ele age, mas ele não pode impedir as pessoas de se converterem, porque Cristo conquistou o direito de salvar todos aqueles que pertencem a Ele. Amém, queridos? E no final da história, o que vai acontecer? Todos esses inimigos que estão debaixo da soberania de Cristo, eles serão destruídos. É o que nós vemos no livro de Apocalipse. A partir do capítulo 19, né, começa a mostrar ali a destruição dos inimigos. Então veja lá comigo, Apocalipse capítulo 19. A partir do verso de número 11. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, versículo 11. Os seus olhos são como chama de fogo. Quem tem os olhos como chama de fogo, meus irmãos? Jesus. Na sua cabeça muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiu-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja a partir do verso 19. Vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra quem? Contra Jesus. Contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com seus sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, dentro do lago que arde com fogo, com enxofre, né? Que arde com enxofre. Então, meus irmãos, o que nós vemos no final da história é Cristo destruindo os inimigos. Como Paulo fala, né, que todos seriam destruídos. Por quê? Porque Cristo, ele tem toda a autoridade e tem todo poder. Alguém quer fazer algum comentário? Está claro, meus irmãos? Ok. Vamos fazer então aqui algumas aplicações para nós. Qual a importância de termos a visão correta de Jesus? A visão de que Jesus é aquele que tem toda a autoridade e todo o poder e que governa tudo. Tudo está debaixo do seu domínio. Nós precisamos ter essa visão, meus irmãos, porque se Cristo não é soberano, então nós não podemos ter a certeza de que a palavra de Deus se cumprirá, de que as profecias se cumprirão. Como nós podemos ter a certeza, a fé inabalável de que tudo o que Deus disse vai acontecer? Porque Cristo reina. É nisso que está a nossa segurança. Cristo, ele reina.
Se ele não reina soberano, então alguma coisa pode atrapalhar os planos de Deus. Mas se ele reina soberano, nada pode atrapalhar os planos de Deus. Se Cristo reina, nós também podemos cumprir a nossa missão. Qual é a missão da igreja? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda... Estou falando de missão, não estou falando de dever, né? Porque às vezes eu já ouvi um pregador dizendo assim, não, a principal tarefa da igreja é adorar. Porque nós adoramos agora e adoraremos por toda a eternidade. Sim, nós somos chamados a sermos adoradores. Nós somos chamados do reino das trevas para o reino da luz. Nós adorávamos falsamente as coisas deste mundo, ou os deuses criados pela nossa imaginação, ou adorávamos a Deus conforme a nossa imaginação e conforme a sugestão de Satanás, mas agora nós adoramos a Deus dirigidos pela Escritura. Nós somos salvos para isso. Mas a nossa missão é pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus, portanto, ide. O que Jesus está dizendo é, eu tenho toda a autoridade, vão, preguem o Evangelho, eu sou soberano, eu vou fazer com que o Evangelho vá para todas as nações. Nós vamos semeando, mas quem faz as sementes germinarem é o Senhor. E mesmo quem nos protege, meus irmãos, quem nos abençoa na semeadura, é o próprio Deus. Porque Cristo é soberano, Ele está no trono, Ele está reinando. Nós devemos confiar nisso. Mas e quando o inimigo nos persegue? E quando ele consegue prender um crente, ou mesmo condenar um crente à morte? Porque Apocalipse foi escrito dentro do contexto do Império Romano. E no Império Romano os cristãos eram presos, perdiam seus bens, eram feitos escravos, como crime de serem cristãos. Muitos foram mortos. Mas olhando para a história, nós vemos que o sangue dos mártires era como semente. Quanto mais cristãos morriam, mais cristãos se convertiam. O dragão, ele pode agir, mas não fora da soberania de Cristo. Ele pode agir, mas ele não pode impedir o Evangelho de alcançar todas as nações. Veja comigo Romanos capítulo 8, verso 28. Se Cristo reina e Ele reina, temos a confiança de que todas as profecias se cumprirão. Se Cristo reina e Ele reina, temos a confiança do sucesso na missão. Romanos capítulo 8, versículo 28. Muitos conhecem de cor, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Né? Então, quando Paulo diz aqui sabemos, Paulo não diz vemos, Paulo não diz entendemos, Paulo não diz sentimos, Paulo não diz nada disso, Paulo diz sabemos, é um saber da fé. Sabemos o quê? Que todas as coisas, tudo o que acontece, coopera para o nosso bem. Que bem é esse, meus irmãos? Não é o bem da prosperidade, né? Não é esse tipo de bem, porque se Apocalipse foi escrito dentro do contexto do Império Romano, que é como ele foi escrito, e no Império Romano os cristãos estavam perdendo bens, pais sendo separados dos seus filhos, muitos cristãos feitos escravos, outros sendo mortos, como tudo coopera para o bem. Que bem é esse? É o bem da nossa salvação. Deus está trabalhando pela nossa salvação, para sermos feitos conforme a imagem de seu Filho, né? Nós amamos a Deus, Ele nos ama. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Não é o meu propósito para a minha vida, mas é o propósito soberano de Deus para as nossas vidas.
Qual é o propósito de Deus? A nossa salvação. Por isso que ele diz ali nos versos precedentes, né? Nos versos que vem depois, ele diz ali, portanto, aos que de antemão conheceu. E aqui é uma referência àqueles que ele conheceu lá na eternidade. Antes de você existir, Deus já te conhecia. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou, né? Os preparou para a sua salvação. Para serem o quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. A fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, né? Aos que Ele conheceu de antemão e predestinou, a esses Ele também chamou. E esse chamado, meus irmãos, é o chamado do Evangelho. É o chamado eficaz do Evangelho. Deus nos conheceu na eternidade. Ele nos predestinou para a salvação através da cruz de Cristo. E no tempo e na história, Deus ele nos chamou. Você não ouviu o Evangelho? Foi aí que Deus te chamou. Né? Ele nos chamou. E a esses que Ele chamou, Ele fez o quê? Justificou, ou seja, contra eles não há acusação. E aos que Ele justificou, Ele também glorificou. Esses vão entrar no novo céu e na nova terra. Como nós podemos ter a confiança, a certeza, a convicção de que isso de fato é verdade, que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Cristo reina. Se Ele não reina, João chora, João está chorando, João chora, né? Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? João chora, mas vem um dos anciãos e fala, João, para de chorar. O leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e lhe desatar os selos. Ele vai fazer com que o decreto de Deus se cumpra na vida de todos aqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Último texto, meus irmãos, para encerrarmos. Não estou vendo aqui o Ismael. A gente não bateu o sinal ainda, né? Bateu? Salmo de número 2. Salmo de número 2. Decore esse salmo. Salmo de número 2. Por que se enfurecem os gentios? Gentios aqui, de uma maneira simples, são aqueles que não conhecem a Deus ou não têm entendimento do santo, não têm o entendimento de Deus. Por que se enfurecem esses que não têm o entendimento de Deus? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, né? A palavra ungido aqui é uma referência àquele que Deus escolheu para ser o rei dos reis. Por isso os reis deste mundo não se subordinam, né, a Cristo. No caso aqui do verso de número 2. Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, ele não reinará sobre nós. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te... Olha, meus irmãos, esse versículo aqui, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele é uma referência... Lá em Atos capítulo 13, vai falar sobre esse versículo. Eu hoje te gerei, significa que ele foi ressuscitado. Tu és meu filho. O Pai trouxe o Filho da morte para que ele reinasse sobre todos os reis da terra, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis deste mundo, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o Filho,
para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se... Aqui, esse salmo já falava de um rei que dominaria sobre tudo, cujos reis da terra não aceitariam o seu governo. Para que sejam salvos, os homens precisam beijar o Filho, ou seja, aceitar o seu domínio, se submeterem a Ele. E meus irmãos, queiram ou não, gostem ou não, Cristo tem autoridade sobre tudo. É por isso que, veja o verso de número 4 do Salmo 2. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. De quem o Senhor zomba? Daqueles que não aceitam o governo de Cristo, daqueles que tramam contra Cristo e contra o seu governo, porque de fato Ele reina sobre tudo, Ele foi estabelecido pelo Senhor. E isso, meus irmãos, para a nossa salvação. Então não é preciso temer o inimigo, é preciso adorar e é preciso perseverar, tendo sempre a visão de que Cristo, Ele tem poder e autoridade sobre tudo, e também sobre toda a carne. Amém, meus irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos encerrar. Pedir ao nosso irmão Wilson que faça uma oração a Deus. O Bonerges vai levar o microfone ali para o Wilson. Santo Deus, em nome de Jesus, nessa manhã te damos graças, Senhor, por este privilégio sem igual, Senhor. Nessa manhã os nossos corações estão jubilosos, Senhor. Estamos satisfeitos, Senhor, felizes, Senhor, porque nesta manhã mais uma vez nos foi apresentado o pão da vida, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que nos amou, Senhor, aquele que sustenta a nossa vida. Nessa manhã, Senhor, te damos graças, Senhor, do fundo do nosso coração, Senhor, por tudo que o Senhor preparou para nós aqui. Verdadeiramente o Senhor preparou uma mesa perante nós aqui nesta manhã, Senhor, um banquete celestial. Jesus é o maior de todos os manjares, Senhor. Obrigado por Jesus, obrigado pelo teu Filho, Senhor. Oh Deus, não temos palavras para te agradecer por esse tesouro, por esta pérola de valor infinito, Senhor, sem igual. Oh Senhor, glorioso Pai, continua, Senhor, nos atraindo, Senhor, para que possamos a cada dia mais ver, Senhor, Jesus na sua glória, na sua beleza e no seu poder excelso, Pai. Obrigado, Senhor, pela comunhão, obrigado, Senhor, pela destreza que tu deste ao teu servo, Senhor, na ministração deste estudo tão glorioso para nós, Pai. Abençoa o teu servo, a sua família, Senhor. Abençoa toda a tua igreja, todos nós dessa manhã. Que possamos ter um domingo abençoado por Ti, Senhor, e que logo mais à noite nós possamos estar aqui novamente para adorar esse Jesus maravilhoso, para senti-lo na nossa alma, no nosso coração, Pai glorioso, e proclamar, Senhor, que Ele reina e que Ele é o nosso pastor, Pai, e que nada nos faltará. É o que Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.